E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan e vamos falar hoje sobre esse movimento, essa versão que as pessoas estão tendo à China, sobre as políticas chinesas e tudo mais. Então solta a vinheta. De vinheta eu quero que fique viajando o globo, assim, indo pra China e a China os caras comendo morcego, comendo... Não pode. E aí, gurizada, antes de mais nada, pedir se vocês gostam do canal, vocês que acompanham há mais tempo e tal, se puderem dar uma ajuda, na descrição aqui na verdade tem 3 formas de ajudar. Vocês podem ou virar membro do canal aqui, que nem tá aqui embaixo no botão, ou vocês podem, na descrição ali tem o PicPay, tem 2 formas, uma de transferência direta e outra que vocês podem assinar e virar um mais afinalzinho brother cheio de vantagens, tá? Então assim... Se vocês gostam do canal, cogitam em apoiar, pode botar aqui. Ah, mas Renan, eu não consigo lhe ajudar, o que eu posso fazer? Cara, é aquilo, compartilha entre os teus, tá? Não pode ajudar, tudo bem, compartilha entre os teus. A gente teve lá o ministro da Educação cometendo uma série, eu vou falar gafes, mas assim, né, racismos em relação à China, trocando o R pelo L. Depois ele teve até que pedir desculpa, vai em Traub. A gente teve Eduardo Bolsonaro se pegando com a embaixada chinesa falando do vírus chinês. A gente teve um procurador de direitos humanos dizendo que era comunavírus. Essa eu confesso que é um pouco criativa, tá? Eles cometeram uma série de erros por um motivo bem básico. Eles não são cidadãos comuns, né? Isso que a gente tem que entender, eles são e representam o Brasil, a institucionalidade do Brasil, eles são a instituição brasileira. Então a China tomou uma decisão de enquadrar esses caras, né? Tipo, meu, olha que atua, velho, vai tomar uma ruim aí. Enquadrou, botou essa galera no lugar deles, como deve ser feito com pessoas da 5ª série. Os caras não são burros, isso pra mim tá articulado num movimento que a gente vê pelo mundo chamado sinofobia. Sino é China... Fobia, aversão, de um modo geral, é aversão a chineses, mas ela pode se estender e virar aversão a asiáticos, tá? Mas de modo geral é a chineses. Por que isso acontece? Cara, a China é comunista, socialista, claro, há uma discussão dentro disso, mas não interessa aqui, mas ela é diferente desse aspecto do que a gente está acostumado. Ela é ateu, né? Um país ateu na sua essência. E ela só por isso já gera um estranhamento cultural para nós ocidentais. Tanto que tem uma expressão clássica que se falava, que era o perigo amarelo, que ela foi cunhada lá pelo Guilherme II, em 1800 e lá vai pedrada. Ele usou essa expressão de perigo amarelo, se relacionando aos perigos que vêm do Oriente. E em 2017, a BBC fez uma pesquisa para saber a impressão que as pessoas tinham sobre a China e adivinha se essa percepção era positiva ou negativa. Adivinha o que era? Exatamente. Totalmente negativo. Lembrando, todos os links vão estar na descrição do vídeo. E provavelmente deve ter aumentado a percepção negativa sobre a China, porque essa pesquisa é de 2017. E depois de tudo isso que aconteceu, a tendência é que tenha aumentado. Por quê? Porque quando começa aquele vírus lá que a gente não pode falar, uma série de preconceitos contra os chineses acontecem de modo geral. Por exemplo, lembram daquela empresa que pediu educadamente para que os chineses usassem o elevador de serviço? Tipo assim, ó, se tem um vírus rolando na China, mas o cara mora no Brasil, por que caralhos ele teria que usar o elevador de serviço? Tipo assim, o cara não é um vírus congênito, sou chinês, tenho o vírus, tá? Não é assim que funciona. Isso é um exemplo de sinofobia. Outro exemplo de sinofobia que é bem clássica é mostrar tudo que vem da China de forma exótica. O cara come o gafanhoto, o cara come o grilo, o cara come o cachorro, o cara come o morcego. Eles comem essas coisas. Cara, talvez em algumas regiões bem específicas esse tipo de comida seja comível. Só que isso não é o retrato da China inteira. Um exemplo é, eu fui pro Uruguai uma vez e no mercado público do Uruguai tinha um monte de bicho em gaiola lá e ficavam meio uma gaiola em cima da outra e tal, e eu nunca vi as pessoas ficarem xingando os uruguaios por causa disso, por exemplo. Ou, em várias regiões do Brasil, o cara come buchada de bode, mocotó. Mocotó é muito bom. Que são coisas muito estranhas para quem não é do ocidente. Imagina comer mocotó, buchada de bode, sabe? Comer bago de boi, né? Os ovos do boi. Tipo, tudo isso é uma coisa muito estranha para quem não é daqui do ocidente. Coração de frango, cara. Que aqui em Porto Alegre a gente tem o X-coração, que é uma das melhores invenções do mundo. É super estranho pro resto do país, por exemplo, tá? Então pra vocês verem que essa diferenciação de cultura, ela existe na alimentação. Só que sempre quando a gente fala da China, a gente sempre mostra num tom muito exótico.
E não que não deva haver, porque daí o cara deve estar pensando, mas os caras não têm vários hábitos de higiene quando se trata de alimentação lá na China. Não que não deva haver essa crítica a hábitos de higiene. Tem que ter, sim, mas isso não pode ser um motivo de gerar xenofobia. Ou, por exemplo, alguém sai xingando um europeu porque ele não toma banho, que de modo geral o europeu toma muito menos banho do que nós, e nem por isso a gente causa esse furor todo em cima do europeu. Por quê? Porque a Europa é bonita, a Europa é top, tem a torre torta, tem outra torre assim, o bagulho é tri. Em 1900, só pra vocês se ligarem, teve uma onda de peste bubônica nos Estados Unidos. E quem foi colocado em quarentena? Exatamente, os asiáticos e de modo geral, em suma maioria, chineses. E antes disso eu tenho vários outros relatos também dessa aversão à China. E daí eu vou deixar um outro texto aqui do Felipe Figueiredo que fala um pouco melhor sobre isso. O que eu quero dizer com isso tudo? Há muito uso político em difamar a China. E o que os bolsonaros fazem, que eles não são nem um pouco idiota. Eles estão articulados com a extrema-direita brasileira e com a extrema-direita mundial, e cada vez mais essa extrema-direita está sinofóbica. Que nem tá rolando nos grupos de zap zops. A China é ateia, e daí a China é ateia, a China não acredita em Deus. Então foi por isso que o vírus rolou lá. Um exemplo clássico que rola uma sinofobia nessa extrema-direita vocês lembram quando teve políticos do PSL que foram pra China? Os caras foram pra China tentar, tipo assim, abrir mercado pro Brasil. Pô, eu gostaria que políticos fossem pra China pra tentar fazer negócio, que foi o que esses caras fizeram. Eles foram acusados de quê? Exatamente. Comunista! Isso é comunismo! Visita da China é comunismo! Isso acontece por quê? Cara, seja por motivo geopolítico, ficar mais ao lado dos Estados Unidos que da China. Por exemplo, a China realmente, ela expande a influência geopolítica dela. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, a China não era o que ela é hoje, em termos de influências, inclusive, na América. Então os Estados Unidos é uma forma de se manter mais próximo dos Estados Unidos, é fomentar esse ódio à China. É só ver, cara, que toda a eleição do Donald Trump, uma das grandes pautas que ele teve foi criar um inimigo que é a China. Então é um inimigo que roubou emprego, é um inimigo que tá estragando a vida dos americanos como eles sempre tiveram e tudo mais. Antes era árabe, os inimigos eram a galera da União Soviética e tal, mas hoje a gente passa para a China. E também tem um uso muito clássico que é o seguinte, qualquer problema que teu país tem, tu pode colar no vírus chinês. É só tu ver o nosso presidente, ele tá tentando fazer a galera ir pra rua pra ir trabalhar. Se a galera não for pra rua pra ir trabalhar, vai dar problema na economia. E vai dar problema de qualquer jeito na economia. Tá? Se a galera for pra rua, a galera fica doente, morre, e isso dá problema na economia. Se a galera não for pra rua, dá problema na economia igual. Então ele já vai ter uma desculpa de antemão, ele vai ter uma desculpa de antemão já, de conseguir falar que todos esses problemas se deu pro coronavírus. Não interessa que a nossa economia já estava dando sinais de falta do petróleo e tal, não interessa, eu consigo colar todos os problemas econômicos no coronavírus. Isso tudo que eu falei, obviamente, não vai isentar a China. A China, ela é um país, dentro da nossa ótica ocidental, um país ditatorial, sem judiciário independente, censura na informação. Ela tem uma série de problemas, tá? Há vários relatos de mão de obra chinesa que eles usam para fazer produtos mais baratos. Dentro dos problemas, eles devem ser criticados, sim. Mas até aí, a Arábia Saudita também é uma ditadura, inclusive bem mais cruel que a chinesa, principalmente no tratamento que eles dão às mulheres. Então por que na geopolítica a gente aceita que a Arábia Saudita, que a gente nunca fala sobre ela, nunca diz nada sobre ela, e outro a gente fica criticando? Escreve aqui embaixo o que vocês acham disso, tá? Então era isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá like, compartilha essas coisas todas. Não vamos deixar uma coisa tão preconceituosa quanto a sinofobia se espalhar. Claro que, volto a dizer, há críticas que devem ser feitas e todo mundo sabe como da crítica lá é correta. A gente não pode não deixar de criticar. Só que assim, não dá pra também criticar na base da xenofobia, tá? E cogita a hipótese de apoiar o canal, porque a gente aí tá na quarentena e precisa comer, tá? Então era isso, gurizada. Beijo no cérebro de todo mundo. Enquanto houver Brasil, estaremos por aqui e tchau!